Meus irmãos, eu quero convidar então a igreja para que abramos a nossa Bíblia lá em 1 Tessalonicenses. Estamos aqui então expondo esse texto da Palavra de Deus. Começamos ali no texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Leremos aqui então os versículos que compõem este capítulo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 17. Se você está aí com a sua Bíblia, ou pode acompanhar aqui na projeção. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 17, diz assim a palavra de Deus. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Amém. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos aqui, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque nós podemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Nos edifique nesta noite. Esclareça a nós, Pai, através do Teu Espírito, esta palavra que lemos, para que nós sejamos, então, ensinados e abençoados pelo Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Paulo já havia escrito acerca da vinda do Senhor Jesus, ele, inclusive, ensinou ali aos Tessalonicenses que a vinda de Jesus seria repentina. E eles entenderam, aparentemente lá, eles entenderam súbita, repentina, como imediata, e não foi isso que Paulo quis ensiná-lo. Eles acharam, então, que a vinda do Senhor seria imediata. É contrário, então,
ao entendimento de repentina. Repentina a gente não sabe quando será. Então, eles entenderam o ensino de Paulo acerca da vinda de Jesus como se os últimos dias já estivessem acontecendo. A tal ponto, então, como ele vai nos explicar aqui, parece que isto foi reforçado de 3 maneiras na igreja. As pessoas, então, reforçaram esse entendimento. Olha, nós já estamos aqui vivendo os últimos dias, aqueles acontecimentos que o apóstolo Paulo havia falado, que se seguiria, então, viria imediatamente antes da vinda de Jesus, já está acontecendo. O Senhor, de repente, aparecerá no céu, são agora os últimos dias, literalmente. Então, o versículo 2 diz assim, olha, não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, parece que alguém, então, tinha feito ali uma profecia acerca disto, quer por palavra, alguém, então, tinha dado uma palavra para a igreja, ensinado isto, e quer por epístola. Alguém escreveu uma carta, e Paulo vai dizer como se procedesse de nós. Escreveu uma carta em nome de Paulo. E ele escreveram o quê? Supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Então, os irmãos ali andavam aflitos, andavam preocupados, desconsolados, alguns pararam de trabalhar, começaram, então, a se entregar à vadiagem, dizendo, de que adianta trabalhar se o Senhor vai voltar logo? E assim, então, nós temos esta igreja aqui tratando de um assunto, e este assunto, então, as estava perturbando a vida deles de tal forma que eles se sentiam sacudidos em seu pensamento, em seu estado moral, espiritual e relacional. Dessa forma, então, Paulo escreve aqui o que é considerado, meus irmãos, esse capítulo 2 é considerado um dos textos mais difíceis das Escrituras Sagradas. Ele está entre aqueles textos, então, mais difíceis, a tal ponto que há muitas propostas de interpretação. Por um lado, nós temos uma linha pós-milenista dizendo que o que aparece aqui é apenas uma forma figurada de se dizer alguma coisa. Por outro, nós temos o dispensacionalismo, que vai dizer, então, de um papel preponderante da nação de Israel dentro desses eventos aqui. Entretanto, com temor e tremor, visto que aqui nós encontramos, ao mesmo tempo, um texto importante para a igreja, porque ele trata, de fato, da nossa esperança, e de todos esses segmentos, então, que vão para um lado e vão para o outro, todos eles acabam concordando em coisas imprescindíveis a respeito deste texto. Primeiro, que o Senhor Jesus vai voltar. E essa é a esperança da igreja. E todos eles concordam, de fato, que este evento se dará num lugar do futuro. Não sabemos quando. O Senhor Jesus, inclusive, ele vai dizer, olha, a respeito daquele dia e hora, nós não sabemos. Então, nós não podemos especular em relação a isso. E, por outro lado, também, esses movimentos, ou essas linhas de interpretação, elas concordam, então, que nesses últimos dias será mais difícil, mais penoso praticar a nossa fé. Será mais difícil, inclusive, manter a esperança. A tal ponto que o Senhor Jesus mesmo já nos alerta lá em Mateus 24, dizendo que muitos esfriarão na fé. Serão dias difíceis. E esse texto, então, nos fala acerca de eventos que vão anteceder a vinda de Cristo. Nossos irmãos ali, tessalonicenses, na verdade, eles estavam à nossa frente nesse entendimento. Veja que eles tiveram um privilégio que nós não dispomos mais. Porque no versículo 5 do capítulo 2, aqui lido, ele vai dizer assim, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Então, Paulo já havia falado bastante acerca disto, e nós aqui, então, certamente não temos
este entendimento que os nossos irmãos tiveram lá, acerca de algumas coisas que aparecem neste texto, e nos traz aqui, então, alguns questionamentos maiores. Mas a Bíblia nos ajuda. Ela vai, então, nos falar acerca destes eventos que antecedem a vinda do Senhor Jesus. Então, Paulo vai dizer para nós, no versículo 1, dizendo assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, então ele vai dizer o que vai acontecer antes disto. Ele vai dizer de alguns eventos que, quando a gente, então, se aperceber dele, notar estes eventos, nós podemos, então, nos preparar melhor como igreja, estarmos mais atentos como igreja de que a vinda do Senhor Jesus está mais próximo. Mas é que ele começa a dizer algo à igreja, dizendo: olha, o fim ainda não chegou. O fim ainda não chegou. Ele vai dizer isto dos versículos 1 a 3, ele vai dizer: olha, para que o fim chegue, 2 eventos precisam acontecer. 2 coisas precisam tomar lugar no mundo. O primeiro, que ele vai dizer aqui, é a questão da apostasia. Então, veja, ele vai dizer no versículo 1, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis por espírito, por palavra, por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que, primeiro, ele vai dizer, que venha a apostasia. Então, se nós temos algo para ler em nossa época, nós precisamos olhar no que a Bíblia chama de apostasia. O que é apostasia, né? Apostasia nada mais é do que um esfriamento generalizado da fé. Apostasia nada mais é do que aquele desinteresse pelas coisas espirituais. Nada mais é do que aquele abandono da fé, de forma geral. A Bíblia diz, então, que este é um sinal do fim. E acerca dele, então, Jesus já havia falado. Paulo não está falando nada novo. Jesus mesmo, e eu quero que os irmãos abram comigo, se assim desejarem, sem sair aqui do texto estudado, né? Mas lá em Mateus 24, Jesus, então, se pronuncia acerca da apostasia, ou seja, do esfriamento da fé. Não é aquele esfriamento circunstancial, que de vez em quando um crente ou outro, ele atravessa algum momento de esfriamento circunstancial, mas ele está falando de algo mais generalizado, ele está falando então de algo maior, e este é um dos sinais então que o dia do Senhor se aproxima. Veja aí os versículos 10 a 13, Jesus falando acerca dos últimos dias, ele nos explica o seguinte: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Veja que o muitos aqui aparece muitas vezes. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, é disto aqui que Paulo está falando. Nós sabemos que, por toda a história da igreja, sempre houve a apostasia. Tá? Sempre a gente percebe, inclusive uma história ou outra, fulano então estava bem, ele estava firme com Cristo, estava indo bem no caminho cristão, na caminhada da fé. De repente ele abandonou tudo e se voltou para este mundo. Abandonou a fé, ele apostatou da fé. Bom, a gente vê isso acontecendo, e isso sempre aconteceu ao longo de toda a história. Mas não se trata desta apostasia. Se trata de algo mais drástico, de algo maior, mais volumoso aqui, de uma franca rebelião contra Deus, não apenas um mero esfriamento da fé.
Como eu disse, alguém, então, que por uma circunstância ou outra, ele deu aquele esfriamento da fé, mas não é isto que o texto está dizendo, é uma rebelião. Então, é aquele movimento generalizado de rebelião contra Deus, contra a fé cristã, do ato sacrificial de Jesus Cristo naquela cruz. É interessante que nisto a gente aprende uma coisa. Primeiro, o verdadeiro cristão nunca cairá do estado de graça. Ele nunca perderá aquilo que ele recebeu de Cristo. Por quê? Porque a Bíblia assim garante. E eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus aqui em João, Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 28. Veja que Jesus, depois de falar que ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ele chama essas ovelhas, ele cuida dela, ele apacenta. No capítulo 10, versículo 28, o texto diz o seguinte: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Nós sabemos que o verdadeiro cristão, então, não pode ser tirado das mãos daquele que lhe deu a vida eterna. Mas é interessante que a apostasia significa que a fé dos pais, que é abraçada pelos filhos, os filhos aderem a essa fé por um tempo de meramente formal. Ele está dizendo que esta fé, então, que os pais professavam, os filhos começarão a professá-la de forma formal, e será, então, completamente abandonada por muitos dos filhos. Uma rebelião contra a fé dos pais. É isto, então, que se trata. Então, Paulo fala, olha, esta é a apostasia, este é um dos sinais de que o dia do Senhor chegou. Esse é um dos sinais que a vinda do Senhor está próxima, daqueles últimos dias, daquele momento, então, que antecede a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele. Qual é o primeiro sinal? A apostasia, a rebelião contra o sacrifício de Cristo. E isso, então, será algo em grande escala. Mas ele fala de outro sinal, aqui no versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e segundo aqui ele vai dizer, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E aqui que realmente entra bastante dúvidas de alguns, quem seria então este? Seria um personagem real, uma pessoa, uma personificação de alguém, ou seria um sistema? O que seria, então, este homem da iniquidade, este filho da perdição? Bom, a Igreja Presbiteriana, de forma mais ampla, ela entende esse texto aqui, através dos seus símbolos de fé, ela entende, então, que é a personificação de um homem. É alguém, então, que se levantará no futuro. Veja que nós temos várias coisas que corroboram com isto aqui. Então, este movimento de apostasia, que será um sinal dos últimos dias, contará com um líder. O texto está dizendo, então, que este movimento de abandono de fé, de rebelião contra a fé, finalmente levantará entre si um líder. Alguém, então, que liderará de forma mais enfática este movimento. E ele não é identificado com Satanás. Nós não podemos identificá-lo assim. Por quê? Porque o versículo 9 vai nos falar acerca disso. Ele não é Satanás encarnado. O versículo 9 diz assim para nós, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio da mentira. Então, veja, ele não é Satanás.
Ele está sob a influência e a autoridade, mas ele não é. Ele é um indivíduo. Ele não é um conceito, mas é uma pessoa. E é uma pessoa escatológica. O que isso significa? É aquela pessoa que se erguerá no final. No final. E é disto, então, que Paulo está falando aqui para nós, nesse texto. Bom, se Paulo o identifica aqui como o homem da iniquidade, o filho da perdição, João o identifica como o anticristo. Veja que lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 18, 1 João, capítulo 2, versículo 18, o texto bíblico vai dizer, né, João está nos ensinando aqui algo importante nesse texto, dizendo assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, então eu coloco aqui, né, ele identifica, o sujeito identificado, o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Veja, João vai fazer uma distinção, e o que os estudiosos chamam de o homem escatológico, ele vai dizer, olha, já estão operando anticristos, no plural, mas no final virá o anticristo. E Paulo vai falar sobre isso também, né, nesse capítulo que nós lemos, aqui no versículo, capítulo 2, versículo 7, quando ele fala do mistério da iniquidade. Ele diz o seguinte: com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Ele já opera, ou seja, o que João falou, olha, os anticristos, e nós vamos ver de que ele está falando, eles já estão em operação. E Paulo vai dizer, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, Paulo está dizendo, olha, já existe uma operação do mal, entretanto, algo ainda está o detendo para que, no final, apareça o homem da iniquidade. Bom, esse homem da iniquidade é uma pessoa, como a gente falou, porque Paulo vai dizer que ele se opõe, ele se exalta, ele se assenta no trono de Deus e ele se proclama a si mesmo Deus, e ele será morto. Então, veja, Paulo coloca algumas características deste homem da iniquidade. Primeiro, no versículo 4, ele vai dizer que ele é um opositor a Deus. Veja só. Então, depois de identificá-lo, o homem da iniquidade, o filho da perdição, no versículo 3, no versículo 4 ele diz assim, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O homem da iniquidade é descrito aqui, então, como um adversário de Deus, da lei de Deus e do povo de Deus. Se você abrir a sua Bíblia, lá em Daniel, lá no texto de Daniel, no capítulo 7, o Senhor já havia dito a Daniel, capítulo 7, versículo 25, acerca da característica deste homem escatológico, deste homem dos últimos dias. Capítulo 7, versículo 25, diz o seguinte, a sua característica: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ele está olhando lá para o futuro, lá para os últimos dias,
e fazendo aqui uma descrição clara, assertiva, do homem da iniquidade. Bom, o que acontece? Paulo está nos dizendo, então, aquilo que ele é. Ele lembra o seu mestre. Ele é o adversário. Ele é o adversário de Deus, é o adversário da lei de Deus, ele é o adversário do povo de Deus, assim como Satanás é. Satanás é o grande acusador e é o grande adversário. E ele arroga para si autoridade sobre o verdadeiro povo de Deus. Veja que é isso que Paulo está dizendo aqui, olha, ele arroga para si autoridade sobre o povo de Deus. Evidentemente que o verdadeiro povo de Deus, naturalmente, não vai reconhecê-lo. Não vai reconhecer esse usurpador, de forma alguma. Se recusarão a prestar-lhe qualquer culto ou homenagem. E o resultado, então, será grande perseguição. E Jesus já havia falado sobre isso. Novamente, nós precisamos ouvir as palavras de Jesus aqui em Mateus 24. Mateus 24. Jesus já havia alertado acerca disto. Mateus 24:15, quando ele diz assim: quando, pois, virdes o abominável da dissolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. E no versículo 21 e 22, ainda, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E ainda no versículo 29, diz assim: logo em seguida, ou seja, imediatamente após esse período, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele conclui dizendo: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos desde dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, veja, a característica deste filho da iniquidade, deste homem da iniquidade, filho da perdição, deste anticristo, é que ele será um opositor. Um opositor. Mas o texto ainda diz que ele está oculto no presente e será revelado no futuro. Nós ainda não o contemplamos, apesar de identificarmos. O versículo 6 ao versículo 8, na primeira parte, ele fala sobre isso, quando nos diz assim: agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Paulo está dizendo, ele ainda não, mas o mistério da iniquidade já opera, o que João chama de anticristos, no plural. Então, este já está em operação. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo. Ele começa o versículo 8 desta forma. Então, ele está oculto. É o que Paulo está dizendo. No presente, ele está oculto, para ser revelado no futuro. E aí nós, novamente, precisamos olhar aqui João falando sobre a mesma coisa. 1 João, capítulo 4, versículo 3. Quando ele diz assim, João, capítulo 4, versículo 3. 1 João, capítulo 4, versículo 3. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo.
Então, João novamente fala deste já e ainda não, né? Ele fala que o espírito do anticristo já opera, entretanto, ainda o anticristo virá no futuro. Então, desta forma, nós vemos aqui algumas verdades interessantes, né? Quem são esses anticristos, no plural, que já operam? E Paulo já explica para a gente. No versículo 7, ele vai dizer para nós o seguinte: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem são eles? E Paulo, em outros momentos desta passagem de 2 Tessalonicenses e outros textos aqui das suas epístolas, ele diz que são os falsos mestres. Todo aquele que, de alguma forma, perverte a palavra de Deus, de alguma forma ensina um evangelho que não é o evangelho de Cristo, na verdade, o Novo Testamento vai nos dizer, então, que este já é a operação do erro. Esta já é a ação dos anticristos, no plural, todo aquele que, de alguma forma, se opõe aos ensinamentos de Deus, ensina algo que Deus não disse para ensinar, retém aquilo que Deus disse para dizer, é a operação, então, do homem da iniquidade, ou o mistério da iniquidade já em operação. Agora, irmãos, é interessante, porque o texto está dizendo que tem alguma coisa detendo o aparecimento dele. Veja que os irmãos lá, como eu disse, eles já sabiam. E agora sabeis o que o detém, ele diz no versículo 6. Né? Os irmãos lá sabiam. Nós podemos ver que Paulo nos dá algumas pistas para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Tem alguma coisa detendo. Algo está detendo o aparecimento do anticristo. E ainda ele vai dizer o seguinte, no versículo 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Como a gente já explicou, todo falso ensino, todo falso profeta, toda falsa religião, todo falso caminho é um anticristo em operação. É o mistério da iniquidade operando já. Entretanto, ele diz, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Evidentemente que quem está detendo, nós sabemos, é Deus. Evidentemente, isso é claro. Deus o está detendo. Mas a pergunta que a gente faz é o seguinte, o que Deus está usando para deter? O que Deus está usando para deter o aparecimento do iníquo? Ao longo da história da igreja, né, algumas tentativas de respostas foram dadas, e as mais, vamos dizer assim, as mais evidentes, né, alguns dizem, não, Deus está usando um anjo para deter. De alguma forma, Deus encarregou um anjo para que esse anjo tivesse a responsabilidade de deter. Isso é a responsabilidade dele. Mas ela não encontra base bíblica para que a gente afirme isto. Então, nós não temos nenhum subsídio para dizer assim, olha, essa interpretação aqui, ela tem sentido. Não parece. Mas os pais da igreja e muitos outros teólogos, né, ao longo da história, e teólogos modernos, contemporâneos de hoje, né, eles entendem, então, que o que Deus está usando para deter o aparecimento aqui do iníquo é a lei e a ordem. E Paulo fala muito sobre isso. Ele fala que isso é um instrumento de Deus para refrear o mal. A lei e a ordem. No caso ali de Paulo, ele entendia que, apesar de tudo, o Império Romano era um instrumento de Deus para deter o avanço do mal, deter o avanço do pecado. Então, a partir do momento que nós percebemos, então, que isto seria afastado, que
isto seria de alguma forma pervertido, o caminho estaria livre. Então, enquanto a lei e a ordem prevalecerem, o que o texto está nos dizendo é que o homem da iniquidade está impossibilitado a aparecer no cenário da história. No cenário da história. Por quê? Porque ele tem um programa de injustiça, de blasfêmias e de perseguição sem precedentes. A tal ponto de Jesus dizer o seguinte: olha, se esses dias deste programa, deste homem da iniquidade, não fosse abreviado, não haveria esperança. Então, este programa de injustiça, blasfêmia e perseguição é a tal ponto que ele se tornaria, então, insuportável. Então, Paulo via no governo e nos seus administradores uma ferramenta de Deus para frear o avanço do mal, como ele diz lá em Romanos 13, por exemplo. Quando os juízos falsos e as confissões fraudulentas se transformam na ordem do dia, como diz o profeta Isaías, o juiz, agora isso de forma muito mais ampla, vende a sua sentença. Quando a injustiça permeia, quando de forma ampla os fracos são oprimidos, quando então toda a justiça e toda a lei está a serviço do interesse, da ganância e de motivos escusos, de forma sem precedente, o que se entende aqui, isso tanto no entendimento dos pais da igreja, daqueles que se debruçam sobre esse texto, é que o caminho, então, estaria aberto para a vinda do anticristo. Bom, como eu falei, não é um texto fácil. Mas o texto vai nos mostrando que este governo, este aparecimento dos últimos dias, ele será curto. Pela graça de Deus será curto. Por isso que os irmãos ali de Tessalônica estavam tão angustiados. Porque, como Paulo já havia falado bastante sobre esse assunto com eles, eles sabiam que o aparecimento destas coisas seria breve. E logo o Senhor se manifestaria. E ele vai dizer no versículo 8, na segunda parte, o seguinte, que este homem da iniquidade será derrotado. Veja aí. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus, ele fala isso imediatamente, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Bom, isso também já Daniel havia falado lá no capítulo 7, que esse é um tempo, mais um tempo, e metade de um tempo, nós não sabemos do que ele está falando, Alguns dizem, 3 anos e meio, não sabemos, mas sabemos que será um tempo curto aqui, não haverá um conflito, então, quando demorado, quando o anticristo estará, então, vencendo, depois ele estará perdendo e fazendo esse pêndulo, essa gangorra de um está vencendo. Não, o texto diz, então, que o Senhor, imediatamente, em pouco tempo, quando parece que tudo está perdido, ele se manifestará. E assim trazendo esperança. O Senhor Jesus, de forma sumária, decisiva, porá um fim neste homem da iniquidade e no seu programa. Sua relação com Satanás e com o poder de Satanás será para enganar. Veja aí os versículos 9 e 10, quando ele diz assim, ora, o aparecimento do iníquo, agora ele fala desse aparecimento em si, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem. É interessante porque nós sabemos que o programa de Deus foi enviar o seu Filho para alcançar os perdidos.
O Senhor Jesus, então, em toda a obediência ao Pai, ele se encarna, ele vive como homem, ele se entrega e morre naquela cruz, para que o Pai fosse glorificado, com toda a eficácia e poder divino do Pai. E ele mesmo, ele diz ao seu Pai: faça-se a sua vontade, e não a minha. E Satanás sempre foi o usurpador, o imitador. Então, este homem da iniquidade, de alguma forma, querendo imitar o programa de Deus, aparecerá, como diz o texto aqui, segundo a eficácia de Satanás, com a chancela e autoridade do próprio Satanás. E como ele fará isso? O texto diz: com poder e sinais, todo poder e sinais, e prodígios da mentira, como é característico de Satanás, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, daqueles que já estão nas trevas, daqueles que já, como a gente viu que o primeiro sinal é a apostasia. O primeiro, não é à toa, e é exatamente nesta ordem. Não é sem sentido que o texto diz que primeiro vem a apostasia. Não são pessoas que querem viver a verdade e agora eles são enganados. Não. São os apóstatas, aqueles que perecem já no pecado, aqueles que já inclinaram o seu coração ao mal, aqueles que a sua vida já é marcada por Satanás. É sobre esses, então, que o anticristo dominará. Essa vinda, então, será acompanhada com todo o poder de sinais e prodígios. Haverá uma formidável exibição aí de poder. Haverá sinais, proezas sobrenaturais que desviarão a atenção de si mesmas para aquele que as realiza. Isto é, o homem da iniquidade, controlado por Satanás. Mas toda essa exibição de poder, sinais e prodígios, ela emana da falsidade, do único desejo de enganar seus seguidores, que já estão endurecidos pelo engano do pecado, seguirão alegremente para o inferno. Alegremente. Descobriram o verdadeiro motivo de adoração. É o que ele vai dizer aqui, dos versículos 10 ao 12, com todo o engano da injustiça aos que perecem. Por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Eles não querem saber. Eles não querem saber do Evangelho. Eles não querem saber que Cristo Jesus é o único caminho. Cristo Jesus é o único que pode dar vida. Não. Há outros caminhos, há outras maneiras, inclusive, mais prazerosas e mais fáceis. Então, eles não querem. E o texto diz que eles não acolhem. E o versículo 11 diz: é por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. É aquilo que nós encontramos Paulo descrevendo de forma mais ampla em Romanos capítulo 1, quando os homens, então, insistentemente rejeitam a verdade de Deus e preferem a mentira. É como se, Paulo, inclusive, ele vai usando uma palavra lá em Romanos capítulo 1, dizendo: Deus os entrega, Deus os entrega. E por 3 vezes ele usa esta expressão, Deus os entrega. Entrega o quê? A sua própria disposição mental reprovável. É como se Deus dissesse: visto que vocês insistentemente querem trilhar pelo caminho da destruição, então eu deixo vocês irem. Eu envio a operação do erro. E vocês crerão na mentira como se ela fosse verdade. Essa é a pior punição que pode vir do alto. Quando o homem, então, é entregue a si mesmo. E é isso que Paulo está dizendo. A operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça.
tudo que o homem da iniquidade falou e fez, eles se deleitam, como a mais pura e cristalina verdade. E por essa razão, então, Deus envia uma força enganadora. Há algumas traduções que usam essa expressão, força enganadora, para que eles, então, sejam finalmente, uma vez por todas, enviados ao inferno. Ou seja, os homens do fim dos tempos, que endureceram, então, o seu coração à fervorosa exortação do Evangelho para se arrependerem e receberem o amor de Deus. O versículo 12 é uma referência ao juízo. Todos que forem enganados serão julgados, ou seja, condenados. E essa é a sentença da condenação justa e oportuna. Não só o filho da iniquidade é morto aqui, como ele vai dizer no versículo 8, mas também condenados todos aqueles que o seguiram. Mas é interessante, irmãos, que Paulo, agora, a partir do versículo de número 13, ele fala do destino dos ímpios e dos salvos. Aqui ele já faz esse contraste do versículo 13 ao 18, né, em contraste com a condenação que aguarda os seguidores de Satanás, se encontra a salvação entesourada para os filhos de Deus. Então, Paulo, diante disso, ele vai nos dar algumas motivações. Ele vai nos motivar. Primeiro, ele vai nos motivar a dar graças a Deus. Veja, se você segue a verdade, se você segue o Evangelho, se você é um dos filhos ou filhas do Altíssimo, Paulo, assim como ele falou aos irmãos lá de Tessalônica, ele fala conosco, dê graças a Deus. Dê graças a Deus. Porque no seu coração não opera a mentira, mas opera a verdade. E ele começa no versículo 13 dizendo o seguinte, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus. Então ele fala isso para nós. Por quê? Por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então veja, esse é um motivo da gente dizer, Senhor, louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Porque o meu coração não se inclinou para a mentira, mas se inclinou para a verdade. Pelo amor, como ele diz aqui, né, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então ele vai dizer que isso é um motivo de agradecimento. A escolha para a salvação que o Senhor nos dá, né? É por esse motivo que o crente não é enganado. Não é por outro, não é pela capacidade intelectual, não é pelo país que você nasceu, nada disso. Nós só não somos enganados por causa disso, porque o Senhor colocou em nosso coração o amor pela verdade. Aqui no versículo 11 e 12, né, quando ele fala assim, olha, é por esse motivo que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. E no versículo 12 vai dizer assim, a fim de serem julgados, quantos não deram crédito à verdade. O Senhor nos deu a graça de dar crédito à verdade. Então veja, Jesus, lá em Mateus 24, eu quero fazer a citação deste versículo aqui, nós já estamos chegando aqui ao final, né? Eu só quero dizer assim, por que eu deveria agradecer a Deus? Dar graças a Deus, porque o Senhor me escolheu para me dar a salvação. Isto é uma bênção que vem do alto. Jesus, lá em Mateus 24, versículo 24, Jesus já havia alertado o seguinte, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais. Operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível. E aqui você pode colocar, se fosse possível, mas não é. Os próprios eleitos.
Os eleitos podem até por um momento ficarem confusos. Puxa, mas aconteceu dentro de igrejas, em nome de Deus. E ele vai dizer que esse é um envio da operação do erro. A operação do erro. E essa operação do erro, então, faz com que pessoas vejam a mentira como verdade. Bom, Paulo fala também que ele motiva os crentes a dar graças. Olha, agradeçam a Deus, agradeçam, porque vocês não estão dando crédito à mentira, mas à verdade. Ele vai dizer, agradeçam a Deus, porque vocês permanecem firmes, firmes no Senhor. Versículo 15, ele vai dizer o seguinte, assim, pois, irmãos, permanecei firmes. Permaneçam firmes. E de que forma? Ele vai dizer que nós podemos permanecer firmes. E ele vai dizer, olha, permaneçam firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Se tem um motivo de que você possa se perguntar, por que eu deveria vir à igreja? Semana após semana. Reunir aí com os irmãos. Talvez parte dessa resposta esteja aqui. Paulo vai dizer, olha, permaneçam firmes. E como é que a gente permanece firmes? No mundo que cada vez mais se aproxima deste fatídico momento. E ele vai dizer dos meios, né? Olha, permaneçam firmes, ele vai dizer no versículo 15, guardai as tradições que vos foram ensinadas. Como? Lembrando que na igreja de Tessalônica passaram basicamente 3 pessoas. Paulo, Silas e Timóteo. Foram os missionários que evangelizaram a cidade de Tessalônica. E, inclusive, Timóteo, certa ocasião, foi mandado por Paulo lá para ficar um tempo, ensinar ali aos irmãos algumas doutrinas. E ele vai dizer, olha, permaneçam firmes, seja por palavra. Então, esses irmãos que foram lá, né, esses missionários, seja Paulo, seja Timóteo, seja Silas, que levaram, então, ensinamento para eles. Seja por palavra, e ele vai dizer, seja por epístola nossa. E outras palavras para nós aqui, evidentemente, significa que nós devemos permanecer firmes na palavra do Senhor. Na palavra do Senhor. Por isso que uma das promessas que a gente faz na nossa profissão de fé é que a gente deve ouvir as nossas autoridades. Ouvir, obedecê-las no que elas falam. Por quê? E como? Primeiro, porque elas devem falar aquilo que Deus as ordenou. E como? A Bíblia diz que enquanto elas permanecerem fiéis à Bíblia, nós devemos ouvi-las, por causa da nossa firmeza na fé. Quando a gente, irmãos, abre mão disso, quantas coisas, então, nós perdemos. Permaneçam firmes. Primeiro ele diz, dai graças. Depois ele diz, permaneçam firmes, para que vocês não vão para a operação do erro. E, finalmente, ele vai dizer no versículo 16 e 17, apeguem-se a Deus. Confiem em Deus. O versículo 16 diz assim, ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Ele diz, olha, deixa Deus confirmar os seus corações, apeguem-se a Ele. Apeguem-se a toda boa obra e a toda boa palavra, em contraste com tudo aquilo que é a operação do erro que ele vai dizer ali à frente, né? Então, veja, os tessalonicenses não poderiam permanecer firmes e apegar-se às tradições, quer seja por palavra, quer por epístola, como ele vai dizer aqui, a menos que Deus, em Cristo Jesus, anime e fortaleça os seus corações. Então, meus irmãos, nenhum de nós, pelo simples fato de virmos à igreja,
poderíamos permanecer firmes, a não ser que o Senhor faça isso em nossos corações. Então, quando pela soberana graça de Deus, essas palavras aqui, descritas em 2 Tessalonicenses, com respeito, por exemplo, ao repouso entesourado para os filhos de Deus, a vitória de Cristo sobre Satanás, a divina eleição que fala aqui, a vocação dos santos, são levadas a sério. O que esse texto nos diz é que nós experimentaremos eterno ânimo e boa esperança. E que nenhuma dificuldade nesta vida, como os nossos irmãos passaram ali, como a gente viu a semana passada no primeiro capítulo, tanta perseguição, tanta gente contra eles, tanta angústia que eles atravessaram, e Paulo diz, nada disto roubará a alegria de vocês, de pertencerem ao Senhor e aguardarem a sua vinda. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Convido a igreja a se colocar em pé para esta oração. Ore em seu coração, fale com Deus. Quem sabe você entrou essa noite aqui desanimado, desmotivado com as coisas espirituais. Pense na vinda do Senhor Jesus. Pense que o Senhor deu a você o privilégio de se apegar às verdades e não às mentiras. Pense que grande privilégio é você estar aqui esta noite. Falar com Deus, orar e dizer, Senhor, me prepare para aquele dia. Se você entrou aqui e ainda não tem esperança da vida eterna, o Senhor Jesus veio para dar vida, perdoar os nossos pecados e nos dar esperança. Fale com Ele, fale, Senhor, eu não sei se eu partir hoje, aonde eu estarei. Fale com Ele, peça a Ele que perdoe os seus pecados e te dê uma vida diferente. E a Bíblia diz que o Senhor fará tal coisa. Vamos orar? Pai Celestial, neste culto que nós prestamos ao Senhor, esse culto simples, singelo, que nós podemos prestar a Ti, não na nossa força, não na capacidade humana, mas com os nossos corações voltados para o Senhor, buscando do Senhor refrigério, ânimo, forças, buscando no Senhor a sabedoria divina, buscando no Senhor a verdade, para que o Senhor edifique as nossas almas. Nenhum poder neste mundo pode, Pai, perdoar um só pecado. Pode dar alento verdadeiro aos nossos corações, mas o Senhor pode. Acalme os corações daqueles que estão aflitos, preocupados, angustiados. Senhor, traga, Pai, alegria àqueles que estão entristecidos. Cura, Pai, aqueles que estão adoentados. Traga esperança a lares que já estão esfacelados. Que o Senhor, Pai, traga restauração ao Teu povo. Para que o nosso coração arda, Pai, de amor pelo Senhor e não por este mundo. Fica conosco, Senhor, nos dê uma semana de paz, uma semana na Tua presença. Não sabemos se será a nossa última semana, isso pertence ao Senhor. Mas que o Senhor nos ajude a vivê-la, Pai, para a glória do Senhor. Para que quer continuemos, quer o Senhor nos busque, nós tenhamos, Pai, a plena convicção que somos do Senhor. Leva Teu povo em paz, abençoa a Tua igreja. É a oração que fazemos, Senhor, em nome de Jesus, o nosso amado Senhor. Amém, Pai. E agora, amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as ternas e doces consolações do Santo Espírito repouse sobre nós aqui presentes e sobre a igreja de Deus espalhada por toda a terra, até o dia do Senhor. Amém.